Aventuras Bíblicas. Obedecer é melhor que sacrificar. O que vale mais, sacrifício ou obediência? A resposta está na Bíblia. Hoje vamos falar sobre uma história poderosa, registrada em 1 Samuel capítulo 15, que vai muito além de uma guerra entre reis e nações. Essa história nos leva a refletir sobre dois pontos essenciais. Primeiro, quem eram os amalequitas, esse povo cruel que por gerações se levantou contra o plano de Deus? E segundo, uma pergunta ainda mais profunda. Por que Saul, um rei escolhido por Deus, agiu de forma tão desobediente ao longo de seu reinado? O livre-arbítrio é o presente que Deus deu ao ser humano para que ele possa fazer escolhas. Não somos robôs, nem marionetes, somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, com capacidade de decisão. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Deuteronômio 30 versículo 19. Que forças silenciosas moldavam o interior de Saul? O que ele alimentava em seu coração? Essa história não é apenas sobre um rei que perdeu seu trono. É sobre um homem que venceu batalhas externas, mas perdeu a guerra contra o próprio eu. Existe dentro de todo ser humano uma formação invisível e complexa. Uma construção psíquica chamada ego, extremamente real. O ego é como uma voz dentro da nossa cabeça que quer ser o mais importante. É a parte de nós que diz, eu quero. O ego é sutil e mais poderoso. Ele tenta ocupar o lugar que pertence a Deus dentro de nós. E quando o alimentamos com vaidade, orgulho e justificativas, ele cresce. E a nossa essência, naquilo que é puro, sensível à voz de Deus, e vai sendo abafada. Mas se silenciarmos esse ego, se deixarmos de alimentá-lo com o eu quero, eu posso e eu mereço? Quando calamos o ego, o que desperta é a luz que sempre existiu, na lembrança de quem somos em ele, antes do mundo nos moldar. A essência. A centelha divina. Aquilo que Deus colocou em nós no princípio. Mas, no fundo, o ego é uma tentativa de manter o controle sem Deus. E quanto mais o alimentamos, mais esquecemos quem realmente somos. Esquecemos quem somos em Deus, e a chama que Ele acendeu em nós começa a se apagar sob o peso das escolhas erradas. A batalha contra si mesmo. A luta invisível entre o homem exterior que deseja a glória e o homem interior que deveria se render a Deus. O trono que Saul mais protegia não era o trono de Israel. Era o trono do próprio ego. E esse trono, Deus não divide com ninguém. Se Saul tivesse silenciado o ego, se tivesse negado o desejo de agradar o povo, se tivesse se humilhado diante da ordem divina, a essência teria emergido. A faísca de Deus teria brilhado. E a história teria sido outra. Mas Saul não se rendeu. E Deus o rejeitou. Davi, por outro lado, também caiu. Mas não permitiu que o ego reinasse. Ele se humilhou. Chorou. Rasgou sua alma diante de Deus. E foi exatamente isso que o tornou o homem segundo o coração de Deus. Deus não busca vencedores de guerras externas. Deus busca aqueles que venceram a guerra contra o próprio ego e deixaram a essência brilhar. Tendo isso em mente, a existência do ego, seu poder de nos afastar da essência, e o presente divino do livre-arbítrio, podemos agora olhar com mais clareza para a trajetória de Saul. Porque a história que está em 1 Samuel capítulo 15 não é apenas um relato sobre um rei de Israel. É o retrato de um homem que escolheu alimentar o eu interior, em vez de se render à vontade de Deus. Saul teve oportunidades. Teve conselhos. Teve o favor de Deus. Mas dia após dia, batalha após batalha, se afastava da obediência para proteger sua própria imagem. E é aqui que a nossa reflexão começa a ganhar vida. E nós vamos para a história de Saul. Os amalequitas eram um povo nômade muito cruel que saqueavam as caravanas e atacavam os mais fracos, vivendo de roubo e destruição. Eles eram conhecidos por sua brutalidade e, desde os tempos antigos, eram inimigos do povo de Deus.
A primeira vez que os amalequitas atacaram Israel foi logo após a saída do Egito, enquanto o povo ainda estava cansado e sem exército formado. Eles atacaram de surpresa, para saquear o povo de Deus e tentavam impedir que Israel chegasse à terra prometida. Foi então que Deus levantou Josué para liderar o exército na batalha, enquanto Moisés subiu ao monte para interceder pelo povo. Algo incrível aconteceu naquele dia, e enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, Israel vencia. Mas quando ele cansava e baixava os braços, os amalequitas começavam a ganhar. Para evitar a derrota, Arão e Hur seguraram os braços de Moisés até o final da batalha, e assim Israel prevaleceu. Após a vitória, Deus fez uma promessa muito séria. Moisés, escreva isto para memorial num livro e repita-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória dos amalequitas de debaixo do céu. Êxodo 17, versículo 14. Os anos passaram, os amalequitas continuaram sendo inimigos de Israel, e chegou o momento de Deus cumprir essa promessa. Antes de Saul assumir o trono, o povo de Israel já havia tomado uma decisão perigosa. Eles olharam ao redor, viram que outras nações tinham reis, exércitos, tronos e coroas, e clamaram a Samuel: queremos um rei para nos governar, como as outras nações. Samuel se entristeceu. Afinal, o Senhor era o rei de Israel. Mas Deus, em sua sabedoria e paciência, respondeu: Não foi a você que eles rejeitaram, Samuel. Fui eu que eles rejeitaram como rei. Mesmo assim, Deus permitiu. Porque Deus respeita a liberdade humana, e ainda que saiba onde ela pode levar. E antes de atender o pedido, advertiu o povo: um rei tomará seus filhos para a guerra, suas filhas para servirem no palácio, seus bens, seus campos. Mas o povo insistiu. Eles queriam um homem visível no trono. E assim, Saul foi escolhido. Alto, imponente, carismático. Mas por trás da aparência, já havia sementes plantadas que, mais tarde, dariam frutos amargos. Deus escolheu Saul como rei para governar Israel, e chegou a hora de acabar com os amalequitas de uma vez por todas. O profeta Samuel trouxe uma ordem clara da parte do Senhor: Saul, vá até os amalequitas e destrua tudo. Não poupe nada, pois este povo se levantou contra Israel e agora chegou o dia do juízo de Deus. Saul reuniu seu exército e partiu para a batalha. Lutou bravamente e venceu, mas aí veio o problema. Deus havia ordenado que tudo fosse destruído, mas Saul achou que sabia mais do que Deus. Saul olhou para os melhores bois e ovelhas e pensou: são tão bons, vou levar este gado para Gibeá. Saul desobedeceu completamente. Além de trazer os melhores gados, ele poupou a vida do rei dos amalequitas. Por que Saul fez isso? Porque Saul já estava alimentando seu ego. Ele começou a acreditar que podia tomar suas próprias decisões, como se sua vontade fosse tão importante quanto a vontade de Deus. Achou que um pequeno desvio não faria diferença. Que um gado aqui, outro ali, não iriam incomodar o Senhor. Mas esse é o engano do ego. Ele começa pequeno, disfarçado de boas intenções, e aos poucos nos convence de que Deus vai entender que obedecer em 90% é suficiente. Saul queria mostrar poder diante do povo, preservar sua imagem de rei forte, tomar decisões por conta própria, como se fosse maior que Deus. E essa não foi a primeira vez que ele fez isso. Antes disso, Saul já havia cometido erros sérios, e todas as vezes Deus o perdoava, mas ele não aprendia. Primeira desobediência de Saul está registrada em Samuel capítulo 13 versículos de 8 a 14. Naquela ocasião, antes de uma batalha contra os filisteus, Saul aguardava a chegada do profeta Samuel para oferecer o sacrifício ao Senhor. Mas Samuel se atrasou. O exército de Israel estava inquieto. Os soldados começavam a desertar, e o medo tomou conta de Saul. Mas o que ele não percebeu é que o medo, quando domina o coração, também é uma forma de ego. Porque o ego no medo diz: se eu não fizer algo agora, tudo vai desmoronar. Deus está demorando, e então eu preciso resolver do meu jeito. Com o coração tomado por essa ansiedade, Saul ultrapassou um limite sagrado. Ele mesmo ofereceu o sacrifício, algo que, segundo a lei de Moisés, só poderia ser feito pelos sacerdotes da tribo de Levi. Parecia apenas uma reação ao medo, mas, na verdade, foi mais uma decisão tomada sem Deus.
Quando Samuel chegou e viu o que Saul havia feito, ele disse: Você agiu tolamente. Se tivesse obedecido, Deus teria confirmado seu reino para sempre. Mas, agora, o Senhor já escolheu outro homem segundo o seu coração. Saul não confiou em Deus, tomou o lugar dos sacerdotes e quis fazer as coisas do seu jeito, sem obedecer às regras de Deus. Esse foi um grande erro, mas Deus ainda lhe deu uma segunda chance. Mas, como veremos, Saul desobedeceu de novo. Segunda desobediência de Saul está registrada 1 Samuel capítulo 14 versículos 24 a 45. Em outra ocasião, Deus deu uma grande vitória a Israel contra os filisteus. Mas, mais uma vez, Saul agiu por impulso, para parecer espiritual diante do povo, e fez um juramento precipitado. Proibiu todos os seus soldados de comerem qualquer coisa até o fim da batalha. A intenção parecia nobre, mas vinha de um lugar perigoso. Do desejo de mostrar autoridade, de controlar pela força, de impor temor. Seu próprio filho, Jonatas, que nem sequer havia ouvido o juramento, comeu um pouco de mel para recuperar as forças no meio do combate. Quando Saul descobriu, foi incapaz de voltar atrás. Mesmo diante de um erro, preferiu manter a imagem de rei inflexível, e ordenou que Jonatas fosse morto. Ali não era mais uma questão de justiça. O ego de Saul não permitia reconhecer um erro. Ele preferia sacrificar um inocente a admitir que havia sido precipitado. Quando ficou claro que Jonatas havia quebrado o juramento, Saul declarou com veemência: Deus me castigue se você não morrer hoje, Jonatas. Mas, naquele momento, algo inesperado aconteceu. O povo se levantou. Não com espadas, mas com palavras de justiça. Disseram: Morrerá Jonatas, que trouxe tamanha vitória a Israel? Jamais. Tão certo como vive o Senhor, nenhum só cabelo da cabeça dele cairá por terra. Pois com Deus trabalhou hoje. E assim o povo livrou Jonatas da morte. Foi um grito coletivo contra a soberba de um rei, e um testemunho público de que o ego pode até comandar, mas a verdade tem voz. Saul estava cada vez mais distante da vontade de Deus, cometendo erro atrás de erro. Agora, ele desobedeceu mais uma vez, e Deus não iria mais tolerar sua rebeldia. Quando Saul retornou da batalha dos Amalequitas e Samuel chegou ao acampamento, ouviu o barulho dos animais e percebeu o erro de Saul. O que você fez, Saul? Deus disse para destruir tudo. Saul, tentando justificar, respondeu: Eu obedeci ao Senhor. Apenas guardei os melhores animais para oferecer sacrifícios a Deus. Samuel olhou firme para ele e disse: Será que Deus tem mais prazer em sacrifícios do que na obediência? Obedecer é melhor do que sacrificar. Aquela foi a gota d'água. Deus rejeitou Saul como rei. Saul achou que estava fazendo um bom negócio ao poupar Agag, mas ele não sabia das consequências que isso traria no futuro. Um dos descendentes de Agag se tornaria um grande inimigo do povo de Deus. Anos depois, no livro de Ester, surge um homem chamado Amã, um amalequita descendente de Agag, que tentou exterminar os judeus no Império Persa. Ou seja, a desobediência de Saul quase causou a destruição completa do povo de Deus. Deus já sabia disso e deu uma ordem clara. Mas Saul achou que sabia mais. A grande diferença entre Saul e Davi não está na quantidade de erros que cometeram. Ambos erraram. Ambos pecaram. A diferença está na forma como lidaram com seus próprios pecados. Saul, quando confrontado, tentava se justificar. Culpava os outros. Aparecia arrependido, mas nunca se quebrantava de verdade. Seu arrependimento era superficial, político, condicionado pela sua imagem diante do povo. Saul orava pouco, consultava raramente, e quando buscava Deus, era para tentar aprovar decisões já tomadas pelo próprio ego. Já Davi era diferente. Quando pecava, não fugia, e ele se humilhava, se jogava no chão, rasgava as vestes, rasgava a alma. E provavelmente foi em um desses momentos, quando tudo ao seu redor parecia ruir, que Davi se lançou diante do Senhor em oração não para se justificar, mas para se confessar, quando não havia mais argumentos, apenas verdade, e das profundezas de sua dor, brotou uma súplica sincera, crua, arrependida, quebrada: Senhor, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Salmo 51 versículo 4.
Davi não buscava a Deus apenas nos cultos. Ele consultava ao Senhor antes de ir para guerras, antes de tomar decisões administrativas, antes de mexer com o povo. Davi sabia, governar sem direção divina é caminhar para o desastre. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34, versículo 4. Essa não foi apenas uma oração contra os medos visíveis. Foi um clamor para que Deus quebrasse o orgulho que tentava nascer. Para que o ego não se inflamasse após vitórias. Para que ele nunca se esquecesse de quem era o verdadeiro rei de Israel. Davi orava para vencer não apenas os inimigos lá fora, mas o inimigo mais sutil, que vive dentro de todos nós. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Não porque era perfeito, mas porque era verdadeiro. Ele não deixava o ego comandar por muito tempo. Sempre que tropeçava, corria de volta para a presença de Deus. E você? Você tem vivido como Saul, tomando decisões pelo medo, orgulho ou aparência? Ou tem se colocado como Davi, quebrantado, dependente, sensível à voz de Deus? Será que você tem obedecido à voz de Deus, ou tem dado mais ouvidos ao seu ego disfarçado de boas intenções? Se essa mensagem falou com você, salve este vídeo para assistir novamente quando precisar ouvir a voz de Deus. Compartilhe com alguém que está lutando contra o próprio ego. E comente aqui. Você já enfrentou momentos em que precisava escolher entre obedecer ou justificar? O rei Saul achou que estava fazendo algo bom, mas desobedeceu a Deus. Será que Deus quer sacrifícios ou obediência? Nesta história, vamos aprender como a desobediência custou o trono de Saul e entender por que obedecer a Deus é sempre o melhor caminho. Gostou do vídeo? Deixe seu like, comente e compartilhe para que mais pessoas aprendam essa lição. Se inscreva no canal Aventuras Bíblicas e ative as notificações para mais histórias incríveis.